Olá, tudo bem? Aqui é a psicóloga Jaqueline Alves com mais um áudio para as nossas reflexões semanais. E hoje a gente vai conversar sobre o livre-arbítrio. Comunicar os nossos desejos como uma exigência bloqueia a compaixão. Uma exigência ameaça sempre o outro, através da culpa ou da punição. A verdade é que nós não conseguimos forçar as pessoas a fazer nada. Isso é um exercício muito forte para nós que somos pais e professores. Todo pensamento que é baseado em merecimento também bloqueia a compaixão. Quando a gente pensa assim, fulano merece ser punido. Dentro desse pensamento, nós trazemos junto o conceito da maldade, porque nós encaramos que todo o comportamento e atitude daquela pessoa foi feita com a ideia, com a vontade da maldade. A maioria de nós cresceu usando a linguagem que não nos ajuda a perceber o que nós estamos sentindo, e sim a julgar, rotular, comparar e exigir do outro. Toda essa ideia está permeada, baseada numa sociedade de hierarquia e dominação. Quando a gente busca leitura sobre comunicação não violenta, fica muito claro que essa base de educação, de como nós somos criados, na verdade, ela quer que uma grande parte das pessoas seja controlada. Por quê? Porque assim gera um benefício para as pessoas e instituições que detêm o poder social. Então, quando nós estamos com medo, nós ficamos, abre aspas, mais fáceis de sermos controlados. Se você tem medo de perder o amor de alguém, se você tem medo de perder o teu emprego, se você tem medo de não dar certo, isso faz com que você não veja, não se sinta e ceda às pressões do outro, à exigência do outro. Por isso que a exigência, ela bloqueia a compaixão. Quanto mais pessoas forem ensinadas a pensar em julgamentos morais, lembra do julgamento moral, que são os rótulos, que são as comparações, isso na verdade vai gerar nela a ideia do que é errado, do que é mal, e aí as pessoas estão sendo mais treinadas a consultar instâncias fora dela para poder saber se a definição do que é certo, do que é errado, do que é bom ou do que é mal se aplica àquela pessoa e ao comportamento dela. Na verdade, quando estamos em contato com os nossos sentimentos, nós deixamos de ser escravos e lacaios. A ignorância nos faz sofrer. Tudo isso que a gente vem conversando, só para você ter uma ideia, muito dos conceitos que eu tenho trabalhado aqui com você, eles têm mais de 5.000 anos. Não é nada novo. Então, por que é que a gente não sabe? Por que é que a gente acha que o jeito certo é esse jeito de merecimento, de punir o outro, ou até mesmo de premiar o outro, conforme o comportamento? O que é que acontece quando a gente tem que lidar com um ser, com uma pessoa que é livre, livre do medo? O que seria da sua vida sem o medo? Aonde você estaria? O que você faria se não fosse o medo? Percebe como essa comunicação, essa exigência, essas comparações, esses conceitos do que é certo e errado, percebe como eles conseguem controlar a gente? Lembra quando eu te disse que a sociedade ela não tem condições, ela não tem ferramentas necessárias para nos deixar felizes? Porque ela sempre usa o medo. E o medo ele vem através da culpa, da vergonha. E a punição, ela vai trazendo esses conceitos aí para serem interiorizados. É difícil para nós vivermos ao lado de pessoas que nos punem ou nos gratificam de acordo com o nosso comportamento. Ninguém erra por querer.
Todos nós temos uma vontade genuína de ser feliz e de estar bem com as pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas no relacionamento com a gente. Com essa justiça retributiva, essa justiça do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, nós estamos sendo controlados pelo medo. E o medo, ele é indesejado dentro de qualquer relacionamento. O medo no relacionamento de pai e filho, de marido e mulher, de amigos, de professor e aluno, de escola e professor. Na verdade, ele é indesejado, porque ali ele bloqueia toda a comunicação verdadeira de como eu me sinto. Todos os seres, por natureza, têm a vontade de ser livre. Todos nós queremos decidir o que vamos ou não fazer. Presta atenção em você. Quando você é obrigado a fazer algo, quando você não tem a possibilidade de decidir a sua própria vida, os seus próprios caminhos, veja como você se sente. Perceba isso. Se você não passa por isso agora, lembre-se de situações como essa. Como você reagiu? Como você se sentiu? Assim também como é do nosso coração querer dar ao outro o direito de ser livre. Quando existe um equilíbrio de viver o seu livre-arbítrio e de dar ao outro o livre-arbítrio dele, nós temos a sensação de estar num lugar próspero, gostoso, leve, uma relação saudável. Todo relacionamento deve ser baseado na livre escolha. Nós não precisamos estar presos a nenhum relacionamento, muito pelo contrário. Os nossos relacionamentos, eles devem fluir como um rio. A todo momento, eu devo ser capaz de ver nos meus relacionamentos como algo que sempre está mudando. Todos nós estamos mudando. Os nossos filhos mudam, os nossos amigos mudam, os nossos colegas de trabalho mudam, nós mudamos. Nós temos a necessidade de mudar. Olha só, a gente muda o prato, a gente muda a roupa, a gente muda os gostos. Por que o outro não vai mudar? Os nossos relacionamentos, eles estão sempre sendo renovados. E quando isso acontece, olha que legal, você conhece uma outra parte daquela pessoa. E aí, a partir disso, a gente escolhe ou não querer ficar com ela, estar nesse relacionamento com ela. Não existem obrigações, não existem imposições. Eu observo a mudança, eu observo como as coisas elas têm transcorrido, e aí eu consulto o meu coração, o meu livre-arbítrio, a minha liberdade, e eu decido se eu quero ou não para minha vida. Agora fala para mim, se quando você fecha os olhos e pensa nisso, na situação, na liberdade que você tem de viver aquela situação, seja na tua casa, seja com os teus filhos, com os seus pais, nos seus relacionamentos mais íntimos. Pensa só, quando você tem essa liberdade de ver a transformação do outro, de olhar a sua transformação e poder decidir se você quer ou não se manter ali. Diz para mim, se não é de verdade um lugar próspero, um lugar gostoso, um lugar leve, uma relação saudável. Nós só queremos exercer o nosso direito de escolha, porque ter que fazer por obrigação, é horrível. E aí, diante disso, quando a gente fala para o outro da nossa necessidade, o outro entende, porque não se esqueça, da mesma forma que você quer estar livre, o outro também quer. E da mesma forma que você vê que é importante a liberdade para você, o outro, você também deseja que esse outro esteja livre. Porque se ele está com você num relacionamento, se ele está com você numa situação, se ele está dividindo a vida com você, é porque ele quer, é porque ele se sente livre para estar ali. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Olha o bem que faz para mim que estou numa relação com você e para você que está dentro dessa relação comigo. Olha como as coisas fluem. Percebe? Então é nosso desejo viver o livre-arbítrio. E aí,
O que eu convido você essa semana é pensar sobre o que aconteceria mesmo se o seu filho fosse verdadeiramente livre. O que aconteceria com você se você fosse, usufruísse a sua liberdade? Quem iria te dominar? Quem iria te diminuir? O que você faria? Como você viveria a sua vida? E aí vale lembrar que quem te criou, já te criou nessa condição de liberdade. Então, não vai ser os nossos relacionamentos, relacionamento entre pais e filhos, namorados e namoradas, né? Marido e mulher, irmãos, professor e aluno, professor e escola. Não vai ser nessas relações que nós vamos nos deixar ficar presos. Porque quando isso acontece, nós geramos dentro de nós a infelicidade. E quando eu sou livre e deixo o outro livre, à medida que ele se expressa dentro da própria liberdade dele, eu entendo. Sabe por que eu entendo? Porque eu consigo enxergar a necessidade que faz com que ele se comporte daquele jeito. A necessidade que está por trás daquele comportamento. Porque eu também tenho necessidades. E aí eu consigo me ver e ver o outro. Tá certo? Então pensa nisso. Pensa nessa liberdade. Experimente a sua. Sinta-se à vontade, não tenha medo. O medo só serve para te controlar, te manipular. Não tenha medo. Vá viver a sua vida de forma leve, de forma livre, de um jeito saudável. E aí compartilhe esse áudio. Como eu te disse, são conhecimentos muito antigos. Nós precisamos ter acesso a isso até para saber o que é que a gente vai fazer com tudo isso que a gente está aprendendo. Tá bom? Então, um grande beijo para você, um grande abraço.